Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, a gente sempre recebe aqui importantes convidados para falar sobre temas também relevantes. E hoje nós vamos falar sobre a nova pasta de aceleração econômica municipal, que pretende estreitar laços com entidades de classe para promover o desenvolvimento da economia do município. E para falar sobre esse importante tema, nós estamos recebendo o secretário Leandrade, que é presidente do Sindicato do Comércio e também integra a União das Entidades de Classe de Montes Claros. Secretário, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Nairlan, é com muita satisfação que nós nos apresentamos no seu reconhecido programa. É com imensa alegria que a gente reconhece, em nome do prefeito Guilherme Guimarães, a oportunidade de nós falarmos um pouquinho do nosso trabalho à frente da secretaria para toda a sociedade montesclarense, para que possa se inteirar um pouco mais da nossa visão, que quer trazer uma transformação, não somente econômica, mas também social, juntamente com todos os demais secretários, para que seja implementado no nosso município. Para nós é um prazer recebê-lo aqui, secretário. Secretário, em 2017, o senhor assumiu a presidência do Conselho do Trabalho, Emprego e Geração de Rendas de Minas Gerais. Com essa importante experiência, como é que o senhor enxerga? Vamos começar falando um pouco das oportunidades de trabalho em Minas. Bom, Nairlan, a gente já vinha desenvolvendo um trabalho há tempos anteriores no CETER, até que, felizmente, em 2017, nós assumimos a presidência desse conselho. Foi um momento assim, de grande alegria, um momento assim, de grande reconhecimento, onde nós pudemos levar para aquele conselho a nossa visão empreendedora e, acima de tudo, conciliadora, fazendo com que a atividade produtiva pudesse se desenvolver, mas sem deixar em momento algum de lado a classe trabalhadora. Ou seja, nós unimos ali, através de um conselho tripartite, governo, empregadores e trabalhadores, num discurso assim muito positivo em prol do desenvolvimento de todos os segmentos. Então é dessa forma que nós queremos trazer também para a nossa secretaria o empreendedorismo, queremos focar no desenvolvimento não só econômico, mas também social, sem deixar em momento qualquer de lado os pequenos empreendedores, os trabalhadores, a relação saudável entre trabalhadores e empregadores em prol do desenvolvimento de Montes Claros. É fazer, sim, é assegurar que Montes Claros continue nessa linha de progresso, de desenvolvimento, de avanço, que tem sido reconhecido não só a nível local, mas estadual e também nacional. Então essa é a nossa missão enquanto servidor. Estamos na secretaria como servidores, juntamente com a nossa equipe e aí ao lado do prefeito Guilherme Guimarães. O senhor falou sobre um ponto importante, que é justamente assumir essa pasta de aceleração econômica. Desde janeiro o senhor assumiu essa pasta, e aí como é que o senhor analisa, justamente a criação de uma pasta voltada exclusivamente para o fortalecimento e o crescimento da economia atual? Bom, é desafiador. É desafiador para todos os secretários do nosso município e, sobretudo, para o nosso prefeito Guilherme Guimarães e o vice, Dr. Otávio. Então, assim, é um desafio que a gente assume com total responsabilidade, com total comprometimento voltado para a população, voltado para o bem-estar e para o crescimento. Então, o que a gente quer trazer para essa pasta é a aproximação do município, do poder público municipal, fazendo uma interlocução muito importante entre empresários, prefeitura, Câmara Municipal, mostrando o valor, o peso do nosso trabalho, a nossa responsabilidade assumida enquanto servidor público, uma vez que nós estamos lá para atender a todos, grandes empresários, pequenos empresários, trabalhadores. Nós queremos trazer um discurso proativo para poder fazer uma implementação diferenciada, onde queremos atender todos que nos procuram. Então hoje nós temos uma secretaria
muito ampla, ela foi modernizada, ela chama-se hoje Secretaria de Aceleração Econômica, a antiga Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque mudou de nome devido a algumas novas atribuições que nós tivemos nessa secretaria. Dentre elas temos uma pasta, uma gerência chamada InvestMoc, que é a captação de investimentos que nós vamos fazer, nós vamos buscar investidores além das nossas fronteiras. Estamos dialogando com empresários em Belo Horizonte, São Paulo e demais outras regiões para apresentar o município e não somente apresentar, é buscar esse investidor, trazer para a nossa cidade e mostrar o que ela tem de melhor. A Montes Claros é muito reconhecida, mas ainda é importante fazer esse trabalho para dar as mãos ao investidor lá fora e trazê-lo para a nossa cidade. Bom, secretário, né, o senhor falou sobre uma coisa importante que é o reconhecimento de Montes Claros. A gente sabe que, como cidade polo, fatalmente, né, Montes Claros ela termina sendo uma referência regional no que diz respeito ao comércio, né? Na pandemia, esse comércio, até a gente comentava antes sobre isso, ele enfrentou o seu maior desafio nos últimos anos. De lá para cá, como é que o senhor entende, né, que o segmento de comércio, prestação de serviço, se reinventou em nossa cidade? Bom, Nairlan, foi uma experiência muito difícil que nós vivenciamos no período da pandemia. Então, através de um diálogo muito franco, muito aberto com o prefeito na época, Humberto Souto, que nos acolheu o nosso pedido e fez sim uma reunião inicial com as entidades de classe de Montes Claros, né? Nós sentamos por mais de uma vez para apresentar as nossas dificuldades e conseguimos, por meio do diálogo, da verdade, da franqueza, passar para o gestor municipal, o doutor Humberto na época, a dificuldade que estávamos vivenciando. E aí, com bom senso, equilíbrio e com a ajuda de todos, da sociedade como um todo, nós conseguimos retomar as atividades econômicas no nosso município, gradativamente, respeitando todas as ondas naquela época que eram impostas ou pelo poder público municipal ou estadual. Né, dependia do gestor municipal qual onda nós iríamos seguir. Mas fomos muito felizes com a sensibilização do prefeito Humberto Souto, nesse diálogo em que ele prontamente nos atendeu. De lá para cá, nós nos surpreendemos com um processo de reindustrialização de Montes Claros muito rápido. Então, assim, Montes Claros já estava num processo onde o seu problema hídrico foi resolvido. A cidade assegurou para os investidores que nós teríamos, sim, a garantia de fornecimento de água de qualidade pontualmente para todos os investimentos industriais, e aí veio também a economia através do e-commerce, né, as vendas pela internet, que fez com que o empresário local, que ainda não estava adaptado a isso, ele teve que se reinventar, ele teve que criar novas ferramentas para entrar nesse novo mercado de trabalho. Mas foi surpreendente. Nós temos uma região muito forte, muito ampla e, sobretudo, um povo trabalhador. O nosso povo é trabalhador não por acaso. O nosso povo é trabalhador, eu sempre digo isso, eu valorizo isso, devido às dificuldades que todos nós, todos os nossos antepassados enfrentaram, sejam os nossos pais, os nossos avós. Ressalvando algumas pessoas mais abastadas que tínhamos na nossa sociedade, mas a maioria de todos nós tem origens humildes. E quando se é humilde, vive com dificuldade, você só tem uma alternativa, é o trabalho. E com o trabalho você consegue subsidiar seus estudos. Com o trabalho você cria a sua família. Então, assim, a nossa base estrutural ela é voltada para o trabalho, para a honestidade, para o foco naquilo que queremos transformar. E isso fez com que fosse transformada a realidade de Montes Claros, com esse suporte que o município deu, com a força do trabalho, com a fé das pessoas, com os nossos traços culturais e a fé em Deus, que fez com que tudo transformasse. E hoje o comércio, a indústria, o setor de serviços, a agropecuária formam pilares muito robustos, muito fortes, que vão conduzir certamente a nossa cidade a patamares muito melhores do que hoje estamos. O senhor falou uma coisa muito importante, secretário, porque acerca desse histórico, né, de luta que as famílias montesclarenses têm. Nós só viemos a fazer parte de verdadeiramente
setores de desenvolvimento do governo federal ali da metade da década de 1960 para cá. Quer dizer, com o Sudene, passamos a ser inseridos no Polígono das Secas. Antes disso, né, a maioria das famílias elas tinham que enfrentar a dureza da vida. O senhor acha que isso nos preparou exatamente para esse momento que nós vivemos hoje, vivenciamos, e especificamente, vamos bater um pouquinho mais essa tecla, para esse momento de pandemia que foi um caos para diversas pessoas e que Montes Claros conseguiu sair com muito sucesso? Nairlan, eu tenho certeza disso. Eu sou uma das pessoas que preza muito pelo trabalho, pela dignidade, a verdade, mas a gente não se desliga, não se desconecta um momento do nosso passado. Então, assim, dentro da minha casa, tenho certeza que da sua também, a gente teve assim, uma base familiar muito sólida, mas voltada mesmo para o trabalho, para uma vida sofrida. Isso nos despertou, isso nos acordou. Falou assim, olha, eu preciso modificar, eu preciso melhorar isso daqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi através do trabalho. Montes Claros passou por um momento muito feliz após a implantação da ferrovia, né? Verdade. E aí vieram as rodovias, e Montes Claros tornou-se um polo, mas isso não foi a um piscar de olhos, isso não foi a um passe de mágica, isso não foi simplesmente com o olhar de um governante federal ou estadual que falou assim, não, eu tenho que contemplar aquela região. Isso foi lutando, isso foi brigando, isso foi mostrando o nosso valor. Nós temos solos férteis, temos uma distribuição de chuvas razoável que poderia ser melhor, não teria região melhor para se empreender se a gente tivesse um pouquinho mais de chuva, mas nós aprendemos a lidar com essas adversidades. Então criou um povo, sobretudo, forte, sertanejo, geraizeiro, né, que mostra realmente o seu valor, sua característica e quer fazer com que a região avance. Isso está acontecendo. Que bom que a gente vê isso acontecer ano após ano. Inclusive, uma notícia interessante, né? No ano passado, por exemplo, nós tivemos um aumento de mais de 13%, lá no último quadrimestre, de pequenas e médias empresas em Montes Claros. Secretário, principalmente a questão do setor do comércio, puxou muito, né, esse investimento. A que o senhor atribui essa recuperação, apesar que já falamos de muita luta, sim, né? Sim. Mas em dados falando, o que o senhor atribui essa recuperação da economia no nosso setor, especialmente do ano passado para cá? Eu vejo assim que a cidade, que o porte de Montes Claros, ele é um destaque no cenário nacional. Com isso, nós, a partir dessa nossa implementação, essa nossa estrutura na nossa cidade, nós começamos a atrair muitos investimentos. Tivemos a gestão do prefeito Humberto Souto, que foi muito focada nesse trabalho para se desenvolver a cidade, para entregar à população aquilo que ela merece. Mas a gente não trabalha simplesmente no empreendedorismo. Se eu investir só maciçamente no empreendedorismo, certamente vai haver uma deficiência ali, seja na saúde, na educação, na segurança. Então você tem que investir no empreendedorismo, saúde, educação, segurança, num conjunto como um todo. E não foi diferente com os pequenos empreendedores, a partir de uma lei onde pôde-se criar o MEI, o microempreendedor individual. Porém, o MEI passava-se por diversas dificuldades. Ele criava o MEI, mas nós não dávamos uma ferramenta, uma assistência para que o MEI pudesse avançar. Hoje nós temos na Secretaria de Aceleração Econômica a Sala Mineira do Empreendedor, onde nós damos toda a assistência, sobretudo aos MEIs. Sabe? É uma assistência completa, desde a abertura, a constituição, a alteração, a emissão de guias, a baixa, aquele microempreendedor individual que tiver débito junto ao poder público, a gente prepara os parcelamentos, emite as guias, ou seja, nós fazemos a declaração do MEI, entregamos tudo pronto para que o microempreendedor, que hoje representa 56% dos empreendimentos em Montes Claros. Nós temos hoje cerca de 48 mil empreendimentos e
empreendimentos ativos em Montes Claros, e 56% desses empreendimentos são microempreendedores individuais. Então, assim, a cidade, ela movimenta, tem uma educação forte, temos muitas faculdades, bons hospitais, muito comércio, muito setor de serviço, então as pessoas convergem para cá. Se Montes Claros não tivesse se estruturado, certamente essa população que converge para a nossa cidade diariamente ia se deslocar para algum outro centro que se destacasse nesse suporte que hoje é dado pelo município e que hoje nós temos na secretaria para dar suporte a todos os empresários, desde o MEI até a empresa de grande porte. Então eu acho que esse trabalho, ele faz o diferencial, ele acolhe o empresário desde que pequeno ao macro, nas suas dificuldades, para que ele possa se manter ativo, contribuindo para o município, para o estado, para a União e para a sociedade. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar para continuar o nosso bate-papo com o secretário da Aceleração Econômica e Desenvolvimento de Montes Claros, Glenn Andrade, e nós vamos abordar um tema muito importante no próximo bloco, que é acerca da reforma do mercado, até teremos uma audiência pública para tratar desse assunto. Já já a gente volta, você está conferindo o programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Câmara em Foco, entrevistando hoje o secretário da Aceleração Econômica, Glenn Andrade. Primeiro bloco, nós já conversamos, falamos muito sobre a importância de Montes Claros como polo de desenvolvimento e o seu crescimento, principalmente enfrentando problemas seríssimos como a pandemia. Agora nós vamos dar continuidade. Secretário, e a gente gostaria de falar um pouco na questão do emprego formal, da questão da informalidade, né? Como é que é preciso lidar com essa situação, mas principalmente eu creio que uma coisa que preocupa muito, né, é a questão das pessoas que trabalham como ambulantes no centro da cidade. Como que isso preocupa e qual é a previsão de solução para esse problema? Boa pergunta, Nairlan. Eu acho que a gente tem que tocar nos assuntos sensíveis à sociedade, falar a verdade, passar para a sociedade o posicionamento do nosso prefeito Guilherme Guimarães, posicionamento das nossas secretarias para lidar com essa situação que tem gerado alguns problemas, algumas dificuldades, e este problema não é apenas do nosso município. A gente vê que é um problema recorrente aí em todo o país, mas é preciso resolver, né? Então, assim, temos aí reclamação por parte de diversos empresários, da sociedade, das pessoas que transitam pelas ruas, que têm nos abordado pedindo uma solução para com os ambulantes nas áreas comerciais, não só no centro de Montes Claros, mas em todas as áreas comerciais de Montes Claros. Então, assim, é uma preocupação do prefeito Guilherme Guimarães, da Secretaria de Aceleração Econômica, da Secretaria de Serviços Urbanos, da Secretaria de Segurança Integrada, da MC Trans, envolve aí certamente Ministério Público, Receita Federal, Receita Estadual e outros. É preciso lidar com essa situação buscando resolver, não é combater o ambulante, de forma alguma. Eu acho que eu penso que o ambulante, ele é antes de tudo um trabalhador, um ser humano que está em busca de uma alternativa para buscar o seu sustento e da sua família. Mas é preciso definir as regras. Tá? Nós precisamos dialogar, vamos apresentar um projeto que certamente será discutido na Câmara Municipal de Montes Claros. Temos uma equipe de vereadores, um quadro de vereadores muito sensatos, que conhecem a nossa realidade, são liderados pelo presidente Júnior Martins, da qual nós vamos trazer essas discussões aqui. Mas é preciso trazer à luz também os problemas causados, o problema da ilegalidade, o problema da ocupação
das calçadas, o problema da informalidade. Então, a gente precisa resolver a questão da informalidade para que eles estejam plenamente legalizados. Para isso, nós vamos entrar com um projeto chamado Ambulante Legal. É promover a legalização desse ambulante, a identificação desse ambulante, a uniformização desse ambulante, determinar as áreas onde eles poderão se fixar ou circular. Isso vai entrar em debate, não estou aqui dizendo qual vai ser essa regra, e os seus produtos a serem comercializados. De fato, nós temos hoje, e essas denúncias chegam até nós a todo momento, a comercialização de produtos ilegais, sem origem, sem documento fiscal, de origem duvidosa. Então a gente precisa conscientizar esse ambulante sobre essa prática comercial. Os órgãos de controle público, fiscais, estão aí muito atentos a isso, inclusive já estão atuando. Então, para não trazer problema para esse comerciante ambulante, a gente tem que trazer para ele também todas as consequências, todas as normas, as responsabilidades que poderão ser levadas a ele caso ele trabalhe de uma forma irregular ou com produtos ilegais. Então, a gente tem, nesse nosso projeto, nós queremos ofertar a esse pessoal uma qualificação para atendimento, como operar a máquina de cartão de crédito, declarar o seu faturamento. Certamente ele vai ser um microempreendedor individual, mas ele precisa estar legalizado. Até mesmo se eu comprar um produto no ambulante, eu poderei solicitar o documento fiscal, que é plenamente fácil de se resolver, e a Secretaria dá todo esse suporte. Mas nós precisamos harmonizar essa situação para que não haja conflito entre o ambulante, o comerciante e o transeunte que está ali no centro. Então é uma discussão onde a gente visa organizar, não é combater a atuação do ambulante. O prefeito Guilherme Guimarães, ele é muito sensível a essas discussões que afetam principalmente as classes mais baixas, menos remuneradas e com menos oportunidades. Mas não podemos fechar os olhos também para alguns problemas que ocorrem, não estamos aqui generalizando, mas ocorrem alguns problemas, né, decorrente desse comércio ilegal. Então, vai ser um diálogo responsável, pontuado e participativo para que a gente possa construir um mecanismo de organizar esse tipo de comércio. É importante, né? É um assunto sensível, mas que precisa ser abordado. Agora, secretário, dentro, né, desta questão da abordagem, o senhor falou que o assunto dos ambulantes será trazido para a Câmara Municipal, e um outro assunto, né, que está prestes a ser debatido também aqui em audiência pública é a reforma do Mercado Central. Como é que o senhor entende que a Secretaria ela pode desenvolver um papel fundamental na execução desse projeto da reforma? Bom, Nairlan, a Secretaria de Aceleração Econômica, ela é responsável pela gestão do mercado municipal. Então, assim, me compete, eu estou revestido dessa obrigação, dessa competência de zelar pelo mercado municipal. É uma grande responsabilidade, um grande desafio, mas que a gente, conversando com o prefeito Guilherme Guimarães, nós aceitamos esse desafio. O mercado municipal ele já tem mais de 30 anos de implantação em Montes Claros, mas nós não podemos nos esquecer que este mercado que hoje vive uma série de problemas, de desgastes, ele já foi bom. Então, quando aquele mercado foi implementado, ele atendeu a nossa sociedade. Então, nós não podemos simplesmente condenar o mercado. O mercado está precisando de uma revitalização, de uma reorganização. Nós precisamos ofertar para a população, e isso é uma exigência do prefeito Guilherme Guimarães. Nós precisamos entregar para a população banheiros decentes no mercado. Banheiros que realmente atenda você, a sua família, atenda o comerciante, atenda o fornecedor, o consumidor, atenda a todos. Hoje nós temos um problema nos banheiros do mercado que a gente não queremos tapar o sol aqui com a peneira, mas eles estão deteriorados. Mas já fizemos todo o levantamento já dos banheiros, da área externa do mercado, da área interna no mercado, da energia, dos climatizadores, do abastecimento de água. São diversos problemas que precisam ser resolvidos e serão resolvidos. É uma pauta que está na nossa secretaria, que já foi conversada com o prefeito e ele me cobra.
Ele me cobra. Eu, servidor como eu sou, eu tenho o compromisso de devolver um trabalho à altura para toda a população, para a prefeitura, para os servidores municipais como um todo e apresentar uma solução. Mas ela não é fácil. É um mercado que já há 30 anos não atende mais. Nós temos um estacionamento que não comporta mais. Se você sair da sua casa para ir ao mercado ao sábado, provavelmente você não acha uma vaga de estacionamento. É bem difícil. Mas nós já temos ali já apresentamos uma solução, o projeto está sendo elaborado, nós pretendemos ampliar o estacionamento do mercado, precisamos regulamentar o estacionamento do mercado com a aplicação do Área Azul. Tem problema social, como alguns flanelinhas, né, que vira e mexe a gente depara com alguma situação de conflito lá, a gente precisa resolver, precisamos identificá-los, colocá-los lá como assistentes, uniformizados e criar um mecanismo onde aquilo possa favorecer a atuação deles, mas sem condenar, sem informar que ali não tem área azul, porque lá tem área azul. Então é preciso delimitar aí o trabalho de cada um. É preciso resolver a questão dos moradores de rua, né? Então são questões assim muito sensíveis em que o município não pode simplesmente chegar e tirar o morador de rua ali sem dar a ele um destino, um abrigo, uma solução. Então nós vamos ter que resolver. Tudo isso vai gerar uma discussão, né, em torno do assunto onde nós, juntamente com a Câmara, com a Prefeitura, vamos buscar uma solução. Temos problema de desvio de energia elétrica que precisa ser resolvido. Ali tem um problema muito sério das lojas que estão na parte superior do mercado, quase todas fechadas. Como que eu quero levar a população para o mercado, já que é um ponto turístico, um ponto de negócio, um ponto multicultural e as lojas em cima estão fechadas, alugadas para pessoas lá fora, do comércio lá fora. Aquelas lojas têm que estar abertas. Se o usuário, quem está explorando aquele ponto que é cedido pelo município, ele não tiver a condição de explorar, ele vai retornar para o município para que eu possa ofertar para um outro pequeno empresário explorar aquele espaço e ofertar para você, para mim, para a família de todos, produtos ali onde a gente retome a movimentação do mercado. Já resolvemos a questão da violência, onde a Guarda Municipal está presente constantemente no mercado. Retomamos a limpeza do mercado, ela já está acontecendo, há um certo período ficou sem limpar o mercado. Tiramos muitos bens inservíveis do mercado, muito lixo, muita coisa que era preciso corrigir, mas somente através do diálogo e de dar as mãos, principalmente os ocupantes daquele espaço, conscientizando esse pessoal de que eles precisam contribuir com o município. Há uma inadimplência, é um assunto sensível de se tocar, mas há uma inadimplência grande. Tá? Ou seja, você como comerciante está sempre demandando de mim, servidor, secretário de aceleração econômica, melhorias no mercado, mas você não contribui. Então eu preciso que você, enquanto comerciante, contribua e nos ajude a transformar. É uma gestão da verdade, é uma gestão comprometida com a sociedade, comprometida com o povo, onde nós queremos entregar um mercado de qualidade para todos. Fazer realmente daquele mercado algo exemplar, e esse ponto, ele é ponto de honra para o prefeito Guilherme Guimarães, e ele tem nos cobrado isso, e vamos entregar. Secretário, o nosso tempo está quase terminando, mas o senhor falou dessa questão aí de algumas lojas, né, do mercado não estarem abertas. Eu gostaria de tocar num outro tema aqui, que é justamente a questão do shopping popular, né? A gente também percebe um número expressivo de boxes fechados lá. Qual que seria a solução para fazer esse microempreendedor retornar ao cenário da economia local e povoar novamente o nosso shopping popular? O shopping popular foi uma solução para um problema que nós vivíamos em Montes Claros há anos atrás, onde abrigou, né, principalmente aquele pessoal que eram camelôs, ambulantes e tal. Isso realmente passou por uma organização. Porém, o shopping popular, ele não está na nossa pasta, não faz parte da pasta da aceleração econômica. Embora nós estamos aí para dar apoio aos empreendedores, microempreendedores, inclusive os que estão no shopping popular. Mas é preciso fazer
todo um levantamento, é preciso, aquele local que está fechado, o município precisa reassumir, precisa divulgar qual é o mecanismo de funcionamento, qual é a legislação vigente para o funcionamento do shopping popular e trazer este comerciante para que ele ocupe o seu espaço. Aquele espaço ele pertence à Previmoc, não é mesmo? Uhum. É a Previmoc. Então tem que ser feito um trabalho onde seja assegurado a posse daquele patrimônio, daquele bem para a Previmoc, e ela possa fazer a gestão deste imóvel junto, preferencialmente, aos microempreendedores individuais, com um documento muito bem redigido, muito bem formatado, para que todas as partes possam estar conscientes da sua responsabilidade e evitar possíveis dúvidas que levam ao mau entendimento ou mau cumprimento da norma, ou seja, evitar que a gente tenha ali dentro espaços fechados. No meu entender, é um prejuízo para o município, para a população, para aquele espaço. É verdade, né? Nós vamos ter uma injeção de 850 milhões no caixa da prefeitura. Como é que o senhor entende que isso pode ser revertido e encaminhado para o desenvolvimento econômico do município? Bom, Nairlan, 850 milhões injetados no município é coisa que eu tenho certeza que o prefeito Guilherme Guimarães vai poder ofertar aquilo que ele prometeu para a população. É um dinheiro vultuoso, mas que se eu apresentar para você o volume de obras, a começar por um hospital municipal em Montes Claros, você vê que o recurso é necessário. Então, assim, aquele dinheiro bem investido, com seriedade, com transparência, esse assunto foi debatido amplamente nessa casa. Essa casa apoiou. O Guilherme é um gestor, acima de tudo, muito sério, muito rigoroso, é uma pessoa exemplar, é uma pessoa simples e humilde, mas, acima de tudo, consciente dos seus deveres e obrigações. Eu tenho certeza que esse recurso ele será absolutamente, regularmente aplicado. E nós temos que entregar hospital de qualidade, água para a população, iluminação para a população, residências para a população que não consegue um imóvel para morar, segurança, educação de qualidade, como nós entregamos no começo do ano letivo. Então, não basta você investir no desenvolvimento econômico, estrutural do município para trazer movimentação, se você não tiver condições sociais também que abracem, que deem conta de suprir todas as demandas trazidas por esse investimento. Então, assim, temos grandes indústrias que irão iniciar neste primeiro semestre em Montes Claros. Com isso, vem mais mão de obra, tem mais trabalhadores, tem mais técnicos, tem mais empresas terceirizadas que vão prestar serviço para toda a nossa sociedade, e com isso vai aumentar o volume de demandas sociais do município. Então, é um recurso importante que certamente vai assegurar o equilíbrio da nossa sociedade. Montes Claros está num ponto de desenvolvimento que nós não podemos baixar o sarrafo, não. É daqui para cima. Está sendo feita uma ponte sobre o Rio São Francisco, onde vai ligar Montes Claros a Brasília, passando por São Francisco. O movimento da cidade vai crescer muito, teremos mais hotéis, mais supermercados, mais lojas, mais escolas, enfim, o movimento que vai aumentar muito. E nós precisamos estar estruturados para receber toda essa demanda. Está sendo concluída a duplicação da BR-135, liga Montes Claros a BH, a construção desse anel rodoviário, e Montes Claros tem que estar pronta, senão nós vamos receber um volume muito grande de investimentos, de pessoas, de demandas, e corre-se o risco de não estarmos prontos para atender. Então, esse recurso vai poder trazer o equilíbrio, o pleno atendimento em todas as áreas do nosso município. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente vai voltar para continuar esse nosso bate-papo com o secretário Glenn Andrade. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre as ações pretendidas pela Secretaria de Aceleração Econômica que vão beneficiar os empreendedores
também as pessoas que têm mais de 50 anos e outros projetos importantes que vão contemplar inclusive os distritos de Montes Claros. A gente volta já já, fique ligado aqui no nosso Câmara em Foco. Estamos de volta, programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Nós estamos conversando com o secretário de Aceleração Econômica, Glenn Andrade. Já falamos sobre assuntos importantes, né, secretário? Sim. E temos algumas ações também que a gente gostaria de considerar com o senhor por parte da secretaria. E a gente gostaria de abordar, nesse início do nosso bloco, acerca das feirinhas, né? Qual as ações, o planejamento para melhorar as feirinhas em nossa cidade? Perfeitamente. Bem, Nairlan, a Secretaria de Aceleração Econômica, juntamente com a Secretaria de Agricultura, elas estabeleceram uma parceria na administração das feirinhas de rua de Montes Claros. Qual que é o nosso objetivo? Qual que vai ser o nosso trabalho e o que tem sido demandado pelo prefeito Guilherme Guimarães, para que a gente possa organizar esse comércio de rua? Prioritariamente é fazer o cadastramento de todas as feiras de Montes Claros. Então, assim, nós sabemos que nós temos importantes feiras distribuídas na cidade, mas é preciso trazer à luz da legalidade, do cumprimento das leis, das normas, para que essas feiras possam continuar funcionando com todas as suas funções de atendimento à população, porém de forma legal. Ou seja, boa parte dessas feiras estão legalmente constituídas, mas aquelas que não estão constituídas, já estamos abordando os responsáveis por essa feira para que constituam as suas associações, cadastre os feirantes, informe a prefeitura e solicite a liberação de funcionamento. A prefeitura quer dar todo o suporte. A prefeitura quer estimular o comércio através das feirinhas, mas tem que ser de forma legalizada. Então a gente precisa de um cadastro, tem que ter uma documentação, o responsável ele tem que se apresentar, tem que ter horário, temos que fazer a comunicação para fechamento das vias, ou seja, é preciso passar por uma organização para que a gente possa assegurar que a feira seja um instrumento valioso, garantido para todos que estejam lá e evitar qualquer tratamento irregular. O frequentador da feirinha e o comerciante, eles devem estar amparados pela legislação e pelas normas que regem o funcionamento desse comércio de rua. Mas a gente vai, sim, atuar no sentido de organizar, estimular a ocorrência das feiras, porém de forma legal. E, secretário, um outro assunto que merece bastante consideração é, em tempos onde há uma preocupação muito grande com o etarismo, como que a secretaria se planeja para dar suporte, ajudar principalmente as pessoas com mais de 50 anos a se inserirem no mercado de trabalho? Assim, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito importante, não só Montes Claros, mas assim, boa parte do Brasil está à beira de um colapso de mão de obra qualificada. Tá? Então o comércio está passando por dificuldade, o setor de serviços, a indústria está precisando de mão de obra qualificada e muitas vezes nós não temos. Então estamos trazendo para o mercado, valorizando os profissionais com mais de 50 anos, 50, 60 anos, que têm vigor, que têm vontade de trabalhar, que são responsáveis, que a gente sabe, eles querem voltar ativo. Então a secretaria está dando esse estímulo juntamente
ao setor do comércio, serviços, indústria, para contratar esse profissional com mais de 50 anos. Eu, como empresário, empregador, fiz essa experiência, estou muito feliz devido ao comprometimento, a seriedade, a leveza, a vontade de transformar o ambiente de trabalho que esse pessoal tem a nos ofertar. Hoje a pessoa com 50 anos de idade é um jovem, é a pessoa de 30 anos antigamente. Então ele tem muito vigor, ele quer contribuir e às vezes ele não está achando espaço no mercado de trabalho por simples preconceito. E por falar em preconceito, estamos também desenvolvendo um trabalho junto à comunidade LGBTQIA+, onde a Secretaria está estimulando a construção de um acordo, de normas, para trazer esse público LGBTQIA+, para o mercado de trabalho. É muito triste nós pregarmos, a gente ouvir tanto aí que devemos lutar pelo fim do preconceito, e isso ficar somente da boca para fora. Então, assim, temos que implementar, na verdade, ferramentas eficazes para reintegrar esse pessoal no mercado de trabalho. São pessoas boas, competentes, sérias, e simplesmente por conta de uma questão, de uma opção sexual, eles não estão encontrando vagas no mercado de trabalho. Nos dias de hoje, Nairlan, isso é inadmissível. E a Prefeitura de Montes Claros, essa é uma visão do prefeito Guilherme Guimarães, ele quer contribuir para transformar essa realidade social. Ele é muito sensível a essas questões, a essas demandas e esses problemas decorrentes diante, principalmente, do preconceito. Nós temos que romper com essas barreiras e trazer esse pessoal para trabalhar, que são pessoas que estão aí prontas para contribuir conosco. Inclusive, secretário, né, há pouco tempo nós recebemos aqui no nosso Câmara em Foco a representante, a presidente da OAB Mulher, falando sobre essa questão do empreendedorismo da mulher. Então, não só bastasse as questões que o senhor falou aí, né, das pessoas com mais de 50 anos, da comunidade LGBT, tem também uma preocupação da secretaria em ajudar, em dar um suporte, né, em fazer com que a mulher consiga empreender mais e se fortalecer no mercado de trabalho? Nairlan, é inegável que as mulheres hoje assumiram a sua função, o seu posto, que é direito delas no mercado de trabalho e no empreendedorismo. Se nós não dermos mãos às mulheres, se a secretaria não fizer isso, eu estarei fazendo vista grossa a uma realidade que está à nossa frente. Basta você sair nas ruas e ver a quantidade de empreendedoras que nós temos. Elas são exemplo. Elas são pontuais, elas são rigorosas, elas não brincam com as contas, sabe? Elas motivam a equipe e trazem leveza para o ambiente de trabalho. Então a secretaria quer direcionar sim um trabalho juntamente com as demais entidades, com as entidades que compõem a união das entidades de classe de Montes Claros para valorizar e estimular o trabalho da mulher. Então ela é valorizada por nós, ela tende a ser mais valorizada ainda e a gente tem que estreitar a relação aí, criando realmente mecanismos voltados especificamente para as mulheres, e que são exemplos, são fortes e trabalham muito, trabalham no seu empreendimento, quando chegam em casa, cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam do marido, cuidam das demais obrigações. Na verdade, trabalham mais do que nós. Então, assim, precisa de reconhecimento, precisam de valorização, são nossas parceiras e contribuem, sem sombra de dúvida, para a transformação econômica e social do nosso país. E como que a secretaria tem ações que podem visar essa inserção, o suporte, a capacitação da mulher dentro do mercado de trabalho? Sim, nós temos estamos desenvolvendo um programa na nossa secretaria de capacitação de mão de obra. Então nós teremos capacitação de mão de obra específica para o público feminino. Temos promovido algumas ações em parceria com entidades de classe voltadas para o público feminino. É preciso despertar. Ainda existem mulheres que ficam inseguras, talvez na dúvida quanto à sua importância e inserção no mercado de trabalho. Nós não temos dúvida, nós queremos contribuir para que isso de fato aconteça. Então, a partir de uma capacitação específica voltada para aquele segmento, com discursos voltados para o público feminino, eu, como servidor, tenho certeza que estaremos contribuindo
para gerar mais confiança, para gerar um pouco mais de garra, de positivismo, para que elas possam avançar e se posicionar no mercado como empreendedoras que são. Secretário, antes da gente finalizar, né, o nosso programa, eu gostaria de abordar um ponto importante, que é acerca do cadastramento, né, de empreendedores também nos nossos distritos. Quer dizer que a Secretaria da Aceleração Econômica, ela transcende, né, ali a área urbana, mas ela também vai para a zona rural para ajudar a população de lá? Nairlan, a nossa secretaria, ela deve atender todo o município, ou seja, as nossas ações elas não devem ser concentradas apenas na cidade de Montes Claros, e sim no município de Montes Claros. Então nós estamos criando, sim, a secretaria itinerante, onde a sala mineira do empreendedor, lotada na nossa secretaria, vai até os distritos. Isso aí é uma das determinações do prefeito Guilherme, que sente que nós precisamos dar um pouco mais de assistência aos empreendedores dos distritos e da zona rural. É muito comum você ver um empreendedor de um distrito ou da zona rural que tem um MEI e que, por falta desta aproximação, por falta de internet, por falta de informação, ele abre o seu empreendimento e o abandona. Por uma questão muito simples, é um pagamento de uma guia de mais ou menos R$70, que ele não consegue gerar o boleto para pagar, porque não tem internet, não tem informação, não sabe gerar uma nota fiscal, não sabe constituir ou alterar um MEI, então nós vamos até ele. No começo do programa nós falamos das dificuldades que enfrentamos no norte de Minas. Essa dificuldade de acessibilidade nos distritos, a gente sabe que ela acontece, então assim, temos que sair da cadeira, sair de trás das nossas mesas e levar a nossa assistência, levar o nosso trabalho até essa população tão importante e que merece o nosso atendimento. Secretário, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Foram temas importantíssimos, relevantes, né, aqui no nosso programa, e fique convidado para aparecer sempre que puder para falar sobre temas tão importantes. Muito obrigado, Nairlan. Estou sempre à disposição. Basta me chamar que eu venho com a maior alegria. E a alegria é essa que eu sinto de ter sido convidado aqui. Leve o nosso abraço ao presidente da Câmara, Júnior Martins, e toda a Câmara de Vereadores que tem feito um trabalho diferenciado pelo nosso município. Tá certo, muito obrigado. E o programa Câmara em Foco fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana com um novo convidado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que esse e outros programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Muito obrigado. A gente se encontra até a próxima semana. Tchau.